A minha pergunta, basicamente, eu queria começar a entender como que a gente pode usar marketing. A gente falou aqui no comecinho, o Thiago falou de employer branding, proposta de valor, falou de jornada, e a gente fala, e não tem a ver com endomarketing. Para mim, endomarketing é quando o passado morreu. Mas a gente tem que falar de propósito, a gente tem que falar de cultura. Como que a gente consegue utilizar, como que as empresas estão caminhando para falar de propósito e cultura? Da mesma forma que o Peter Drucker tem aquela frase lá que a gente usa para negócios, né, para marketing, muitas vezes, que é a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Muitas vezes você monta lá toda uma jornada bonitinha, identifica a jornada do colaborador, cria os kits bonitinhos e tal, de fazer um monte de coisa tal, mas tem uma cultura na empresa. O quanto que a cultura ela pode ajudar, ela pode atrapalhar. Conta um pouquinho da sua experiência nessa parte de cultura, quanto que propósito e cultura tem a ver também com atração, retenção e atração, né, de colaboradores, de talentos. Com certeza. Bom, quando eu cheguei no RH, um dos meus primeiros desafios foi trabalhar com proposta de marca empregadora, né? A gente chama de EVP, o Employee Value Proposition, e é um assunto tão novo que a gente foi fazer benchmark com diversas empresas, grandes empresas, e não tinha um conceito fechado, né? A gente já acabou criando aqui, pega um pouco dali, pega um pouco de lá, vai olhar o que tem já de literatura sobre isso, e a gente vê que existe uma hierarquia, né? Então, hoje em dia, não se fala muito de missão, visão e valores, né? A gente entende que isso fica bonito num quadro, mas ele é pouco tangível e pouco executável. Então, a questão do propósito é algo que tem crescido muito, né, nas últimas décadas. Então, a gente entende que o propósito tem que ser algo maior, algo inspirador, é o porquê, né, da gente realmente estar colocando aquilo em prática, é o porquê de trabalhar em determinado lugar. E quando você tem esse propósito claro e definido, esse propósito precisa derivar qual é a sua cultura. É como que você faz com que a sua cultura converse com esse propósito. Mas ainda assim pode parecer uma coisa meio etérea, né? A gente começa a falar, mas como é que você tira isso do PowerPoint e coloca no dia a dia? A minha experiência, o que a gente tem trabalhado, tentamos de diversas formas também com tentativas e erros, acertos, aprendizado com os erros, para poder chegar num caminho que agora vem se mostrando aí vencedor, né? Ainda está no começo, um processo de mudança cultural, um processo aí que leva, às vezes, no mínimo 1 ano e meio, 2, 3 anos para você chegar em realmente alguma mudança tangível, mas a gente partiu de um processo de co-construção com altíssima liderança, então com vice-presidentes discutindo assim quais são os nortes culturais que a gente quer atingir, né? Onde a gente quer estar daqui determinado tempo, para onde a gente tem que levar a organização, para onde a gente tem que olhar. Então, a gente definiu aqui todo um processo de norteadores culturais baseados na cultura que a gente quer ter. E junto com esses norteadores culturais, de novo, né, ainda está no PowerPoint, mas você já começa a descer do propósito, qual é a cultura que você quer, qual é o grande norte que você precisa seguir. E aí, quando você define quais são esses norteadores, a gente pode derivar para comportamentos. Então, quais são os comportamentos esperados dos colaboradores para que a gente consiga atingir esses norteadores culturais? E esses comportamentos, para sair do PowerPoint e fazer realmente virar verdade, a gente precisa trazer isso para os nossos sistemas, né? Os sistemas organizacionais precisam reconhecer esses comportamentos, né? Se eu tenho sistemas que reconhecem comportamentos, eu consigo chegar e entregar esses norteadores. E o que eu estou falando de sistemas aqui? Eu estou falando de como é o processo que eu faço avaliação de performance, qual é o processo que eu faço uma promoção, uma meritocracia, uma entrega de mérito financeiro, uma entrega de bônus. Então, se os meus sistemas organizacionais reconhecerem as pessoas que têm esses comportamentos, que conversam com esses norteadores, então faz sentido o que a gente está falando, e a gente vai conseguir fazer essa roda acontecer, e a gente acredita que a cultura é a intersecção dessas três coisas, dos norteadores, dos comportamentos e dos sistemas de pessoas, para fazer isso realmente virar a cultura.
Agora, é importante, você estava falando da hora de colocar em prática, né? Eu entendo que talvez os maiores desafios, principalmente em empresas grandes, quanto maior a empresa, maior vai ser esse desafio, que é, de fato, fazer as pessoas compreenderem, todos os níveis compreenderem e agirem conforme a empresa espera, ou tangibilizar esse propósito, né, transformar ele em atitudes, que aí vira cultura, né? E vamos falar que nem em propósito para negócios, para marketing, enfim, começa do CEO, né? Começa do alto escalão, e eu entendo que para tudo isso também tem que começar do alto escalão. Eu acho que da mesma forma que um alto escalão, quando ele começa a agir de acordo com o propósito que ele quer, e ele é o guardião da cultura, ou ele age, né, o comportamento dele é o que é a cultura da empresa, eu acho que também fica mais fácil, fica natural para o restante da empresa compreender. Só para ilustração, título de ilustração, eu queria trazer aqui uma notícia que saiu hoje, eu vi hoje, né, e eu acho que mostra um pouco essa questão de como o alto escalão pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Tem uma empresa, e essa eu vou citar o nome, quando é coisa ruim, eu vou citar o nome da empresa, porque não está aqui no Brasil mesmo, então não tem problema. Está lá nos Estados Unidos, é uma empresa que chama Better de melhor, né? A empresa ainda tem esse nome, da área de hipoteca de residenciais, ela deve ter cerca de seus 10 mil funcionários, e o presidente, o CEO, fez uma conferência no Zoom com 900 pessoas. E ele começou a conferência falando assim: se você está nessa teleconferência, então você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido. Então, os olhos arregalados de vocês mostram um pouco que não adianta a empresa chamar Better, não adianta talvez ela ter um monte de coisa, eu não conheço essa empresa, mas pelo nome a gente já vê, né? Melhor, você melhor o quê, né? E não adianta o discurso bonito se o alto escalão, então o alto escalão pode acabar com a cultura. Então, todo esse trabalho que talvez a gente possa fazer, com uma atitude de um presidente, de um diretor, pode colocar tudo por água abaixo. Acho que essa seria o grande cuidado a ser tomado. Quais são os cuidados? Aí a pergunta: quais são os cuidados que tem que ser tomado na hora de fazer o EVP, na hora de colocar em prática? É mapeado cuidados, atenção? Como que isso é feito? Eu acho que acho que a gente pode separar em duas coisas. Uma é na concepção, então tem coisas que não adianta a área de pessoas definir e contar para os outros, né? Esse é um processo muito importante de ter uma co-construção, uma construção alinhada. Hoje mesmo participei de uma reunião falando sobre mudanças que a gente está fazendo em avaliação de performance, e a pessoa falou assim, mas como é a cultura que a gente quer, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, olha, eu posso te falar tudo que eu acredito, mas não adianta falar, eu como especialista de cultura, falar o que eu acredito. A gente vai ter que conversar de novo com alto escalão, porque se a gente aqui vem e corta esse processo porque a gente não acha que é um processo viável, ou porque é um processo que não conversa com a nossa cultura, e se a altíssima liderança, se toda a gestão está acostumada a ter esta informação, este processo, não adianta simplesmente omiti-la. Ela vai ser gerada de alguma outra forma, se não for num sistema oficial da empresa, vai ser gerado de alguma outra forma. Então, a gente precisa, antes de criar qualquer coisa, alinhar, né, com esses stakeholders principais, né, com quem são as pessoas que, no final das contas, podem fazer uma videoconferência dessa e chamar os colaboradores de azarados, né? E um outro ponto é como você alinha depois, porque, ainda mais falando de grandes empresas, né? Você falou de um exemplo aí de uma empresa com 10 mil colaboradores, talvez não dê para alinhar isso 100% com toda a gestão. Então, como é que você faz um processo de disseminação dessa informação, de vivências, normalmente a gente falava reciclagem no marketing, né? Ainda não usamos essa palavra aqui na área de pessoas, mas muito nessa linha, né? Como é que você torna sempre vivo ali alguns princípios básicos, e aí, de novo, né? Você está definindo esses comportamentos, esses valores, e você vai ter que reconhecer. Então, uma pessoa que vá fazer um furo desse, né? De falar com o colaborador de uma forma assim, ele vai ter que ser, de alguma forma, não digo penalizado, mas a empresa deveria se retratar, a empresa pedir desculpas. Então, da mesma forma que não dá para garantir 100% o que acontece com os clientes,
Dependendo do tamanho da empresa, não dá para garantir toda a comunicação que chega até o colaborador. E da mesma forma, ela pode se retratar, ela pode pedir desculpa, é muito mais bonito ser transparente e garantir essa fluidez e mudar a rota. Não, a gente entendeu isso, mas a gente vai mudar daqui para frente. Eu acho que ser transparente mesmo quando erra, né? Pedir desculpa é fundamental. Mostra que a empresa também ela não é perfeita, né? E que ela tem as suas falhas, mas que ainda assim ela reconhece. Traz um pouco de humanidade para a coisa, né? Eu estou ouvindo, mas me vem à cabeça também que existem empresas que querem uma cultura assim, né? A gente pode, obviamente, Tem. discordar disso, ir no Glassdoor, ler e falar, não é o tipo da empresa que eu quero trabalhar. Mas eu acho que tem gente que faz isso de forma deliberada, né? Eu Tem a fico intenção. perguntando, essa empresa que eu falei agora, que saiu na mídia, né? Bom, saiu aqui no Brasil, imagina nos Estados Unidos, o que deve ter saído, né? O quanto será que ela está atraindo ou está repelindo pessoas, né? Quantas pessoas talentos vão olhar aqui e falar, eu não quero trabalhar nessa empresa. Então, um Exato. problema que se Leila, cria num ato talvez é, impensado, né?